Olá, está começando mais uma edição de síntese às sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal nos dias 16 e 17 de setembro de 2009. É o que você vai ver agora. Sessões que aconteceram, claro, como sempre, nas quartas e quintas-feiras, mas que tiveram uma característica especial. Lídia, foram sessões únicas. Tivemos sessões que começaram por volta das 2 horas da tarde, mas não se estenderam até às 6 horas com o intervalo habitual em torno das 4 horas. Mas, com uma característica também, muitos processos julgados. Com certeza. O ministro Gilmar Mendes, presidente da Corte, fez uma reunião de vários recursos que estavam pendentes de julgamento no plenário do Supremo. Inclusive, quem assistiu às sessões percebe que foram vários referendos de medidas cautelares, agravos que estavam pendentes de julgamento, que eles resolveram, então, trazê-los para serem julgados nessa sessão, e realmente foram muitos processos. E alguns desses processos chamaram particularmente a atenção, é o que nós vamos ver a partir de agora. Vamos começar com um processo que foi julgado exatamente na quarta-feira, dia 16 de setembro, o recurso extraordinário 570.908. Relatora ministra Carmen Lúcia, Estado do Rio Grande do Norte versus Péricles de Barros Vanderlei. Um recurso extraordinário, portanto, tratando de matéria constitucional, contra um acórdão, uma sentença que, por sua vez, manteve uma sentença anterior, reconhecendo a servidor público ocupante de cargo comissionado, exonerado sem usufruir das respectivas férias, o direito a receber o valor referente às férias acrescido de 1/3. Lídia, fatiando o assunto, tudo começa com um servidor exonerado e a divergência que chegou aos tribunais entre o que ele deveria receber como direitos, particularmente no referente às férias. Aí eu lhe pergunto, quais os argumentos do ponto de vista constitucional que o Estado do Rio Grande do Norte apresentou para que a ação viesse ao Supremo Tribunal? Quer dizer, começa com essa questão de ele não usufruiu das férias, vamos reforçar esse ponto, ele não usufruiu, na hora de fazer os respectivos acertos, na medida que foi exonerado, ele não recebeu o equivalente, pecuniariamente falando, e também o direito a 1/3 de férias que é previsto na Constituição. Qual o argumento do Rio Grande do Norte, eu repito a pergunta, para transformar, depois de passar por diversas instâncias, e chegar ao Supremo Tribunal Federal? Bem, esse servidor, ele exerceu esse cargo comissionado de dezembro de 2001 até janeiro de 2003. Então, ele alegou que teria direito a recebimento das férias acrescido desse 1/3. O Estado do Rio Grande do Norte vem até o Supremo Tribunal Federal alegando, como por exemplo o artigo 5º, que é o artigo que trata dos direitos fundamentais, no inciso que diz que a pessoa não é obrigada a fazer ou deixar de fazer aquilo que não esteja definido em lei. Alega também o Estado do Rio Grande do Norte a ofensa ao artigo 37 da Constituição Federal, que fala sobre os princípios da administração pública, princípio da moralidade, publicidade. Então, ela acha que pagar esse valor a um servidor seria afetar um desses princípios previstos no artigo 37. E também acha que não deveria haver o pagamento justamente porque o artigo 7º da Constituição Federal diz que o trabalhador ele tem direito a esse 1/3 e o gozo das férias. Entende-se que, como não houve o gozo das férias, também não haveria, então, a obrigatoriedade do Estado de pagar esse 1/3 que a Constituição prevê. Foram esses os argumentos trazidos, então, pelo Estado do Rio Grande do Norte contra o pedido do servidor exonerado. O que será que a ministra relatora pensou a respeito da argumentação, particularmente comparando com a jurisprudência, ou seja, as decisões anteriores tomadas no próprio Supremo Tribunal Federal? É o que nós vamos conferir agora. A jurisprudência desta casa no sentido de que não é o gozo de férias que garante essa diferença de 1/3 a mais, pelo menos, é o próprio direito às férias constitucionalmente assegurado. Foi exatamente o que se deu. O servidor permaneceu, não gozou das férias e, quando foi exonerado, não apenas não teve as férias, mas não lhe foi pago aquele percentual a maior. O entendimento do Estado do Rio Grande do Norte foi no sentido de que, como ele não tinha gozado as férias, ele também não teria direito a este percentual. A jurisprudência, como eu disse, aliás, no voto de Vossa Excelência afirma exatamente que haveria uma dupla punição, não apenas porque por necessidade de serviço ele não pôde gozar as férias, como inclusive não recebe aquilo que todo trabalhador tem constitucionalmente assegurado como seu direito. O Estado do Rio Grande do Norte afirma que eles têm uma lei em cujo artigo 83 afirma que só a entrada no gozo de férias é que asseguraria ao servidor aquela parcela de 1/3 a mais.
ao contrário do que está estabelecido na Constituição, que é o próprio direito às férias, que será gozado com o recebimento daquele terço. Razão pela qual eu vou deixar de ler o voto, porque nós temos jurisprudência, mas estou encaminhando a votação no sentido da manutenção da nossa jurisprudência e negando provimento ao recurso, senhor presidente. É como encaminho a votação. E o restante do plenário acompanhou o entendimento da ministra, ou seja, não acatou os argumentos apresentados na ação e, nesse sentido, acabou dando ganho de causa exatamente ao servidor exonerado, garantindo-lhe o direito ao recebimento do equivalente às férias e também ao 13º constitucional. A um terço constitucional. Isso. São coisas diferentes, né? 13º é o 13º salário, não vamos confundir. Ação cautelar na ação declaratória de constitucionalidade número 18, requerente presidente da República. Base de cálculo do ICMS é a questão neste processo. Aqui, Lídia, esse trecho que nós vamos ver, eu gostaria de perguntar qual era exatamente a questão a ser analisada nesta ação, que na verdade não o foi ainda, porque se tratou de um encaminhamento pelo presidente da Corte para a prorrogação do prazo referente a esta ação. Então, do que se trata exatamente e que encaminhamento é este para que houvesse um novo prazo até que haja efetivamente o julgamento? Na verdade, aconteceu uma ação declaratória de constitucionalidade pedindo que fosse declarada a constitucionalidade do artigo que determina que o ICMS seja um tributo que faça parte da base de cálculo da COFINS. Então, houve o ajuizamento dessa ação com um pedido de liminar. Na época que houve esse ajuizamento, foi concedido a liminar no sentido de suspender todos os processos judiciais em trâmite no Poder Judiciário que tratassem desse assunto. Então, todos os processos em qualquer instância que trate do ICMS na base de cálculo da COFINS estão suspensos por determinação da liminar aqui do Supremo. E a lei que fala sobre as ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias dizem que, havendo um pedido de liminar e sendo concedida, essa liminar esse processo teria então que ser julgado até no prazo de 180 dias. A liminar então tem essa eficácia. Não foi julgado e houve uma prorrogação. O Supremo entendeu que haveria necessidade de se prorrogar por mais 180 dias e aí venceu esse prazo. Então o ministro Gilmar Mendes trouxe essa ação ontem para saber se o plenário concordava em prorrogar mais uma vez esse prazo concedido, mantendo a suspensão dos processos que discutem no judiciário esse mesmo assunto. Bem, o plenário, já vamos adiantar o resultado, concordou, mas houve divergência. Vamos ao trecho do encaminhamento feito pelo ministro Gilmar Mendes, presidente da Corte, e a divergência apresentada pelo ministro Marco Aurélio. Uma medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade número 18, atribuída à relatoria do ministro Menezes Direito. Houve já uma prorrogação e agora eu estou trazendo para que nós prorroguemos novamente o prazo até que haja a assunção da relatoria por um novo relator. Portanto, eu estou propondo ao plenário a prorrogação da cautelar na ADC 18. Presidente, apenas por coerência, esse é aquele caso em que houve, me perdoem, utilizar a expressão, o atropelo do recurso extraordinário que praticamente já estaria definido a favor do contribuinte, do qual eu sou o relator. E ocorreu o ajuizamento dessa ação declaratória de constitucionalidade. O tribunal entendeu que, no caso, por se tratar de um processo objetivo, prefere o julgamento desse processo. Mas eu fiquei vencido quanto à concessão da liminar. Devo ter ficado vencido também na primeira prorrogação por mais 180 dias. E eu peço vênia para me manter fiel a essa concepção e votar no sentido do indeferimento de nova prorrogação. Portanto, prorrogada a cautelar, vencido o ministro Marco Aurélio, que costumeiramente